Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Stats. E já vamos para a rodada 7, aquela maratona de jogos, rodada meio de semana, final de semana. E nessa rodada com uma especialidade, porque o mercado vai fechar às 10h30 de domingo. Então a gente vai ter um diazinho a mais aí para pensar na escalação, para escolher os melhores jogadores e acompanhar as dicas aqui no canal do Stats no YouTube. Já vou então jogar aqui para os jogos da rodada. A gente vai falar aí sobre essa rodada completa, novamente com 10 jogos. A gente se acostumou aí no início do ano a ter algumas rodadas com jogos a menos, mas mais uma rodada completa. Rodada começando às 11 horas da manhã de domingo, com Flamengo e Juventude. Juventude e Flamengo, né, que o jogo é em Caxias do Sul. Então, atenção a isso, porque quem não gosta de acordar cedo domingo vai ter que dar aquela acordada ali até para conferir a escalação do Flamengo e ter certeza, porque com certeza vai ter jogador do Flamengo aí no time. Então, aquela passadinha rápida nos confrontos, antes da gente falar sobre os jogadores, né? Vamos então falar sobre os principais favoritos. Quem a gente pode olhar? A gente já adianta que é Flamengo contra o Juventude é favorito, Grêmio contra o Fortaleza. O Grêmio não está bem e o Fortaleza está bem. O Grêmio nas casas de apostas será considerado favorito, mas com esse porém de que na prática a gente está vendo que as coisas estão sendo um pouquinho diferentes. Por outro lado, o Palmeiras favorito contra o Bahia. O Atlético Paranaense com início espetacular de campeonato, apesar de ter perdido para o Bahia, também favorito contra o Chapecoense. E aí você pode olhar também, por exemplo, um SG do Fluminense, que pega o Corinthians, a gente sabe que o Corinthians não está na melhor fase, pode ser um time interessante a apostar. E tem outros times que têm jogadores interessantes. Então a gente vai ter aí Santos e Atlético Mineiro, confronto entre Hulk e Marinho. Vamos passar aqui para a tela para a gente falar sobre Cartola FC, as dicas por posição. Lembrando que lá no perfil, lá no nosso Instagram e no Twitter, você viu aí passando, @stats_cartola, você vê as dicas consolidadas por posição, que são aqueles jogadores que a gente resumiu e acredita que são os melhores para essa rodada 7. Começando então sempre pelo gol, um jogador já que eu já destaco, que apesar de ser caro, tem uma excelente chance de SG, é o Santos. A gente tem visto a Chapecoense consagrando, né, jogadores. O Santos fez 4 excelentes partidas para goleiro, uma um pouco menor. Se o Atlético Paranaense não tomar gol contra a Chapecoense, o Santos com certeza será uma excelente opção. Outros dois jogadores interessantes pensando em SG, que também custam um pouco mais caro. Já estão os dois aqui. Diego Alves do Flamengo, Marcos Felipe do Fluminense. Uma opção mais barata que eu considero interessante é o Daniel. Ele vai unir essa chance de SG com possibilidade de defesas. São 11 defesas em 4 jogos, é um bom número. A gente sabe que o América Mineiro não tem sido o ataque mais eficiente. Vale ficar de olho no Daniel. E o último goleiro que eu falo, aí por questões puramente de dinheiro, é o Walter. Ele é um pouco mais caro, né, do que o Daniel até. Joga contra o Sport fora de casa. A gente tem visto também que o Sport não tá um grande ataque. E o Walter tem o porém das 17 defesas em 4 jogos. A gente sabe que o Cuiabá é um time mais fraco. Tem sido bastante acionado, né, o Walter. Então é um cara ali que, se você não tá muito ligado em SG, quer escalar por defesas, a gente não recomenda muito, mas é uma estratégia. Fica de olho no Walter. Vamos passar então aqui para a lateral. Eu já falo logo de dois laterais que especificamente têm chance de SG, tem boa pontuação líquida e podem decidir, tem vindo de decisões. Um deles é o Mateuzinho do Flamengo. A gente viu que o Flamengo não está tendo SG, mas ele está pontuando 4.8, 9.5 com assistência. Teve aqui um jogo de 8.7. Tá muito bem, e o mais importante é que ele ainda não tá caro. Como ele tinha ido muito bem na outra rodada, desvalorizou, então é um cara excelente para essa rodada. Ele e Abner Vinícius também, é um outro lateral excelente. A gente sabe que o CAP é um time muito forte na arena, vai jogar aí contra a Chapecoense, que é um dos times mais frágeis do campeonato. O Abner Vinícius é um jogador interessantíssimo. Se você quer olhar também para SG e pontuação líquida, mas um pouco mais barato ali, né, jogadores um pouquinho só mais baratos também, o Calegari é uma opção. O Calegari saiu machucado no último jogo, mas o Vitor Lessa lá da Rádio Globo falou que ele vai jogar. Quem não joga é o Samuel Xavier, que é o banco dele. Então, se ele não sentir, ele tem tudo para jogar os 90 minutos. 9.3, 3.3, é um cara que a gente já conhece, desarma, é uma boa opção. Outra boa opção é o Heitor, vem de bons jogos aí, ó, 6.4, 4.8, é um cara que tem pontuado muito bem líquido, são 16 desarmes em 5 jogos. Então, se ele mantiver essa média aí de quase 3 desarmes, um pouquinho mais, já são 3 pontos com SG, 8 pontos, e na atual condição, você conseguir fazer 8, 9 pontos com lateral é excelente.
Vou citar também os jogadores que têm chance de SG, mas principalmente também tem grande chance de decisão. Um deles é o Nathanael, né, que é um lateral que está jogando de atacante praticamente, foi muito bem no último jogo com bola na trave, e o SG. O Atlético Goianiense pega um confronto dificílimo contra o líder do campeonato, que é o Bragantino, mas o Nathanael jogando de ponta é uma excelente opção. Vou falar também do Guilherme Arana. Ele tem decepcionado um pouco, né? Fez menos de 2.2 na última, mas eu acho que o histórico pesa muito, então se você pensar em escalar se você gosta de laterais ofensivos, laterais que vão para cima, o Guilherme Arana é uma excelente opção. E fecha com o Vitor Luiz, grande chance de SG em casa contra o Bahia, apesar do Bahia estar bem no campeonato, está em quarto, mas o Palmeiras é favorito. 5.7 no jogo, já fez 6.8. É um jogador aí com 11 desarmes em 6 jogos, já deu uma assistência, então vale a pena ficar de olho no Vitor Luiz. E sempre com aquele parênteses que o Reinaldo volta, e o Reinaldo é o cara dos pênaltis lá no São Paulo, né? Então, se você gosta desse ponto, vale a pena escalar o Reinaldo, mas ele não começou bem esse campeonato, o São Paulo não tá muito bem. Não sei se o Reinaldo é uma excelente opção para essa rodada não, mas como ele tem o pênalti, vale a pena ficar de olho nele. Passando aqui para os zagueiros, já começo falando sobre o Pedro Henrique, do Atlético Paranaense. Acho que o Atlético Paranaense vale muito a pena pelo menos um SG, se não 2 nessa rodada, vale ficar de olho no Atlético. Time que está muito sólido, enfrenta a Chapecoense. Não é um cara de grande média, mas é um cara que quando tem SG, dificilmente ele vai muito mal. Ele não é aquele cara que toma muitos cartões amarelos, comete muitas faltas. Um zagueiro seguro que, por 8 cartoletas, tá valendo a pena. Vou falar também do Kahneman. Voltou e bem na última rodada, até o time do Stats escalou ele aqui nesse menos 2.7, foi bem decepcionante. 8 pontos CSG, excelente, é um cara que desarma, é um cara que pontua, a gente já conhece, vale a pena ficar de olho nele. Outro zagueiro também interessante, líquido, é o Nino. Custa um pouco mais, 10, mas se você tá confiante nesse SG do Fluminense aí, é um cara que desarma, tem boa pontuação líquida, poucas faltas, teve um cartão amarelo só no campeonato, nenhuma negativada, isso é muito interessante também. É um zagueiro bem interessante, mas já custa um pouquinho mais. Então, vamos ver se você tá afim de gastar 10 cartoletas no Nino. Passando para aqueles zagueiros mais baratos, que tem chance de SG, tem chance de dar uma finalização ou outra, mas que puramente são para economizar, a gente pode falar, por exemplo, do Luan Pérez, tem boa chance de SG, é um zagueiro interessante. A gente pode falar do zagueiro do Inter, o Lucas Ribeiro, que tá lá no fim, porque ele custa muito pouco. 1.3 é bem barato para um zagueiro, se você quer economizar. É um cara que já foi mal lá na primeira rodada, a gente viu, mas na última já fez 3.6 sem decisão, sem SG no caso, né? Então, jogador interessante. A gente tem os zagueiros do Sport, tem o Rafael Thierry, se você confia nessa fragilidade do Cuiabá. Tem o Sabino também, que a gente já conhece ele do Curitiba no ano passado. Jogadores ali puramente para economizar na posição. E tem o Diego do São Paulo também, né? Que custa 3.11. Não acho que o São Paulo tem um SG muito provável nessa rodada. Não é um time que tá bem, você vê. Não ganhou nos últimos 5 jogos. Não vale a pena achar que o São Paulo é muito favorito nesse jogo, porque ele não é. Mas, para quem gosta de escalar time grande, né? Tem gente que gosta de escalar jogadores só de time grande. Vale a pena ficar de olho aí no Diego do São Paulo. Mas eu acredito que tem aquelas primeiras opções lá são as melhores para essa rodada. Passando então para o meio de campo, um jogador que surge bem interessante para essa rodada e que provavelmente há um tempo atrás a gente não falaria dele, mas que foi muito bem no último jogo, é o Terãs, do Atlético Paranaense. 9.8, foi muito bem, já tem um gol e 2 assistências no campeonato. O Atlético Paranaense é bem favorito contra a Chape, então o Terãs com certeza será muito bem escalado. Um cara que não tem como deixar de falar é o Gustavo Scarpa, melhor meia do campeonato até o momento. Essa pontuação dele aqui é absurda. Nesse último jogo ele fez 3.8 porque tomou cartão amarelo, porque ele teria feito quase 6 pontos. Vale muito a pena ficar de olho no Gustavo Scarpa. Não está custando uma fortuna ainda, como Marinho e Hulk, por exemplo. Ainda está muito em conta. E com esse favoritismo do Palmeiras, eu diria que é praticamente impossível e sem o Scarpa. Também pelo confronto, Rafael Veiga, batedor de pênalti. É uma excelente opção. Decepcionou muita gente nessa última rodada, porque ele vinha de umas excelentes pontuações líquidas. Fez apenas 0.7. Decepção. Tirou aí mais de uma cartoleta. Mas ele tem um pênalti. O Palmeiras é favorito. É uma excelente opção para essa rodada. Vou falar também dos meias do Inter, né? O Edenilson é o meia mais caro do jogo, porque são 3 gols e uma assistência, 3 gols de pênalti. Foi mal nesse último jogo, mas a gente sabe que se sobrar um pênalti para ele, ele é muito bom batedor. É uma excelente opção também, mas custa caro, como a gente já destacou.
Opções mais baratas. Patrick desencantou, né? Valorizou bastante, então isso é um ponto para ficar de olho. Se ele não for bem, vai desvalorizar bastante. 13 pontos com assistência, enfim, fez uma excelente pontuação líquida, já aí são 16 desarmes em 6 jogos, é um cara que joga pra frente. E o Maurício também foi muito bem, né? O Maurício entrou no time, 12 pontos também, deu assistência, fez pontuação líquida. Vale a pena aí escalar um meiazinho do Inter aí nessa rodada, porque apesar do América Mineiro jogar em casa, o Inter chega com favoritismo para esse jogo, sem dúvidas. Aí umas outras opções assim para você até ou economizar um pouco ou fugir um pouco. O Johan, a gente já sabe da qualidade dele, fez 2.5, jogou pouco, né? Ele saiu no intervalo. Então, se ele tivesse jogado mais tempo, poderia ter sido até melhor. É um cara que vem pontuando, tem chance de decisão. É um jogador interessante, mas joga fora de casa contra o Santos. Falar também do Benítez, né? Sem dúvidas, o São Paulo tem um confronto aí equilibrado contra o Ceará. Foi muito bem, a gente sabe que ele tem tudo para ser uma das referências técnicas aí do meio campo do São Paulo. Também cito. Outro jogador interessante é o Thiago Neves, custa um pouco mais. Tem a possibilidade do pênalti, a gente não sabe se é o Iago Maidana que vai bater, seria ele. A gente acredita que é o Thiago Neves. Custa aí 10,84, não é um investimento barato. Mas se o Sport conseguir um bom jogo contra o Cuiabá, o que tem possibilidade, o Thiago Neves é uma opção interessante. E aí por último eu cito, para quem gosta de pontuação líquida, vamos falar do Raul, do Bragantino. Tem o Fernando Sobral também do Ceará, mas aí nessa última a gente viu já que ele fez 3 pontos, já negativado na outra. Tem o Raul, é um cara que pontua direitinho, né? Pontua bastante líquido, mas tirando esse 8.4 aqui, que foi um pouco fora da curva, praticamente não tem decisão, se tiver 2 decisões até o final do campeonato vai ser muito. Não é o tipo de jogador que o Stats gosta, mas para quem prefere uma segurança no meio campo, vale a pena ficar de olho no Raul do Bragantino, com porém que ele tem um jogo bastante difícil contra o Atlético Goianiense. Passar pro ataque, então. No ataque, quem que a gente gosta bastante aqui? Vamos falar de confronto, possibilidade de decisão e com uma boa pontuação líquida. Os 3 atacantes do Flamengo. A gente tem o Bruno Henrique, 25 pontos na última rodada, completamente fora da curva, até meio inesperado. A gente esperava um golzinho do Bruno Henrique, mas não que ele fizesse 25 pontos. Tem o Pedro. Pedro vai ser muito bem escalado também nesse jogo. Deixou a assistência dele. Não jogou o jogo todo, saiu revoltado com o Rogério Ceni. Se ele tiver mais minutagem, tem tudo também para fazer uma excelente pontuação. E o Vitinho tem decepcionado um pouco, né? Depois daquele jogo que ele foi muito bem, né? 14.9. 2 pontuações baixas, mas vale ficar de olho no Vitinho também. Vamos falar então de muita decisão com pontuação líquida. Marinho, Hulk, Ferreirinha e Arthur. 4 excelentes opções. O Ferreirinha tem se mostrado muito cartoleiro. Ainda não saiu a decisão. Aquelas decisões que ele tinha lá no início do ano ainda não vieram pro Cartola. Mas um cara capaz de fazer 5 e 6.6 sem decisão é uma excelente opção. O Grêmio joga em casa contra o Fortaleza. Marinho e Hulk dispensam apresentações. Serão opções em todas as rodadas. Até na última a gente viu que eles não fizeram grandes jogos. Mas cada um deixou a sua decisão. É muito difícil sem eles. E o Arthur é o cara que talvez seja um dos melhores atacantes aí do campeonato nesse início. Excelentes pontuações. Tá difícil apostar contra o Arthur. Toda rodada a gente acha que agora ele vai mal, agora ele vai mal. Tirando o primeiro jogo que ele fez só 2 pontos. Ele foi muito bem em todos os outros jogos. Falando de confronto, né? Que é aí puramente decisão. Diego Souza desencantou no último jogo, já tinha dado assistência antes. É um cara muito decisivo, é um cara que finaliza. Média de 2 finalizações por jogo. Jogador bem interessante. E um outro jogador é o Matheus Babi. Matheus Babi, fiquem de olho com um cara que vai ser muito bem escalado, justamente pela fragilidade da Chapecoense, né? A Chapecoense tem sido muito frágil, então com certeza o Matheus Babi será muito bem escalado. 2 gols e uma assistência em 4 jogos. Fica aí como uma aposta, né, para quem quer fugir um pouco. E um cara que tem se mostrado muito interessante, que vale a pena o destaque, é o Rigoni do São Paulo. Mais 2 assistências, já tinha dado uma anteriormente. O jogo fora de casa, ele tem se destacado melhor em casa, mas é um cara que é batedor de escanteio, bate falta, cruza para a área, muita chance de assistência. Se você está esperando gols, talvez não seja o melhor cara, mas decisões aí, assistências, é bem interessante. Beleza, galera? Vamos então aqui só passar rapidinho pelos técnicos, né, que a gente sempre fala rapidamente. Nessa rodada eu acho que você tem que olhar para os técnicos mais custo-benefício, né, que a gente sempre fala, chance de pontuação com preço ali mais camarada.
O Abel já está um pouco caro, tem 10,67. Se você não tiver muitas cartoletas, vai ser difícil escalar. Mas saindo um pouco aqui para baixo, o Antônio Oliveira é uma opção interessante. Tem o Roger Machado, próprio Diego Aguirre. Você pode falar do Thiago Nunes, pode ser uma considerada aí até quase uma aposta. E para quem tem menos dinheiro, o Humberto Lousa do Sport contra o Cuiabá pode ser a solução. Beleza, galera? A gente volta então aqui para a nossa tela para pedir, só ali, antes da gente fechar o vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, vamos ver se a gente chega a 1000 visualizações nesse vídeo, a gente tá chegando perto em todos. Como aí vai ter um diazinho a mais pro mercado fechar, vamos ver se a gente chega aí nessa marca de 1000 visualizações nesse vídeo. Se inscreve no canal, dá o like no vídeo para dar essa força pra gente, beleza? Então a gente se vê na semana que vem para a rodada 8, tomara que a gente se veja com uma excelente pontuação. Valeu, pessoal, um abraço.